Olá, boa noite. Mais uma semana acabando. Que bom, né? Finalmente você pode tirar um tempinho para descansar, passar tempo com a família, passear no parque e, claro, ouvir boas histórias aqui no Identidade. É uma alegria muito grande ter a sua companhia aqui comigo, sempre de segunda a sexta às 11h30 da noite. E esta noite nós vamos conversar com um rapaz que muita gente está curiosa aí para conhecer. O Éder Ferreira é o novo integrante do Quarteto Arautos do Rei e vai estar aqui comigo contando a história de vida e carreira que o trouxe até aqui. E ele tem um testemunho muito bonito para contar e você não pode perder. A gente só precisa ir para um rápido intervalo de 30 segundos e já já voltamos com o Éder Ferreira aqui no Identidade. Não saia daí. Ele nasceu em Vitória da Conquista, na Bahia, mas cresceu em Cândido Sales, uma pequena cidade do interior. Envolto por um lar adventista e musical, Éder cantava na igreja, depois passou a participar de coral, grupos e quartetos. Tudo isso conciliando com duas faculdades. Uma que ele escolheu, a psicologia, e outra que Deus escolheu para ele, a teologia. A história de Éder parece ter sido escrita pelo divino, porque as coincidências da vida que o trouxeram até aqui não poderiam ter acontecido sem um empurrãozinho do céu. Psicólogo, pastor, cantor. 3 profissões em um mesmo homem, com o mesmo fim: salvar vidas. Esse é o Éder Ferreira, o novo barítono do Quarteto Arautos do Rei. Seja muito bem-vindo, boa noite para você, Éder. Olá, Gabriela, boa noite, queridos amigos. É um prazer receber você aqui. Prazer é todo meu. E Éder, agora o pessoal te conhece do Quarteto Arautos do Rei, mas antes a gente tem até um vídeo de você participando do Caixa de Música, ainda na época da Glauce, e nessa ocasião você cursava psicologia, é isso mesmo? Sim, foi a primeira vez que eu vim na Novo Tempo, aquela expectativa, o frio na barriga. A gente estava vindo, se não me engano, para lançar um CD que nós havíamos feito com o Quarteto Contrastes. Foi inclusive o primeiro quarteto que eu cantei, foi dali que o Jader Santos me conheceu também. E ali eu não tinha realmente pretensão de fazer outro curso, era psicologia que eu tinha em mente como profissão. E aí aconteceu de a gente ter esse privilégio de vir aqui, foi bem legal. E a gente falou um pouquinho na introdução, né, que psicologia foi o curso que você escolheu, mas que depois Deus escolheu outro curso para você, que foi a teologia. Você relutou um pouco, eu sei que na primeira vez que você, algumas pessoas te incentivavam a fazer o curso, quiseram até pagar a inscrição do vestibular. A primeira vez você falou, não, eu não quero isso para mim, mas na segunda você aceitou. O que mudou no coração que resolveu então aceitar esse chamado de Deus? Bom, eu de fato sempre tive uma resistência muito grande com o curso de teologia, com as pessoas que faziam teologia na minha casa, inclusive meu irmão é pastor, o meu cunhado também fazia teologia na época, e eu resisti. Primeiro por não me imaginar no ministério, a responsabilidade ser muito grande, lidando com a salvação de pessoas, sendo um porta-voz de Deus aqui na Terra, é realmente uma grande responsabilidade. E por muito tempo eu relutei. E como você mencionou, muitas pessoas sempre viam falar que eu deveria fazer o curso de teologia, que me viam com o perfil de um pastor. E inclusive nessa passagem, quando nós viemos aqui no Caixa de Música, a própria Glauce também falou, pensando que eu fazia teologia. E isso aconteceu por muitos anos. Eu cheguei no colégio em 2013 para fazer o ensino médio e desde esse período isso já acontecia. E passaram-se aí uns 4 anos. Em um ano uma pessoa chegou, o pastor JP, João Paulo, ele falou que pagaria o meu vestibular e eu resisti. Depois um outro colega que cantava no quarteto comigo, Pablo Castro, falou também que pagaria o vestibular e eu vou fazer o vestibular, não vou passar e pelo menos a minha consciência fica tranquila, minha parte eu vou fazer. E eu orei bastante a Deus, que se fosse da vontade dele, que eu fizesse o curso, eu iria passar no vestibular. Passei no vestibular em 11º, e enquanto que em psicologia eu tive uma dificuldade de entrar, e em teologia eu entrei de primeira. E depois que eu fiz o vestibular, passei, eu ainda resisti, eu ainda coloquei mais um acordo que não estava no script com Deus. Eu falei, não, se eu conseguir pagar o vestibular e pagar a inscrição para entrar no curso, eu entro, né? Porque eu tinha que pagar as mensalidades do curso e do internato. E aí, conversando com o diretor financeiro da época,
tio Hélio, né? Ele disse que iria conversar com o tesoureiro e iria fazer algum ajuste. O valor que eu pagaria, acho que 3 mil, era 4 mil na época, ele disse que eu conseguiria pagar apenas R$ 300 e eu conseguiria fazer o curso. Nossa, um baita desconto, né? E aí, meu pai, eu tento fugir de um lado, fugir de outro, e as portas elas iam se abrindo de uma forma assim miraculosa. E nesse período que eu ia fazer o curso de teologia, eu também tinha uma pretensão de morar um ano com a minha namorada e a família dela nos Estados Unidos. Meu visto foi negado. E eu não fui para os Estados Unidos e foi justamente quando eu entrei no curso de teologia. Você já tinha terminado psicologia ou fez as duas faculdades juntas? Eu estava indo para o meu 3º ano de psicologia e aí foi quando eu entrei em teologia. E daí para frente eu continuei os dois juntos. Aí você não teve mais como resistir ao chamado de Deus, falou, bom, então vamos lá, né? Já que tudo tá dando errado para eu não fazer, eu vou ter que fazer. É tanto que eu entrei no curso ainda resistente. Eu ficava ali na turma meio sem entender o porquê de estar ali e eu também me sentia muito diferente dos demais colegas da turma, porque eles já tinham sido grandes comportores, líderes nas igrejas, e eu era inexperiente, fui para o colégio novo, ainda adolescente, e conforme o tempo foi passando, eu ia me interessando cada vez mais pelas disciplinas, aprendendo mais a respeito da Bíblia, mas quando eu tive uma experiência assim no campo evangelístico mesmo, vendo que mesmo com todas as minhas limitações e imperfeições, Deus me usou para salvar pessoas, para transformar vidas, isso me contagiou. E foi nesse momento que eu decidi que realmente eu não queria mais a psicologia como profissão e sim um ministério. E desde então... Mas você terminou o curso de psicologia também, né? Terminei. Eu terminei os dois cursos juntos. E até nisso Deus cuidou, né? Se eu entrasse um pouco antes, teria dificuldade das grades se ajustarem. Então, tanto o curso de psicologia, eu começando primeiro, que são 5 anos, e teologia, que são 4, eles terminaram exatamente no mesmo ano, sem eu ter dificuldade com isso. É, Deus realmente conduzindo a sua vida, né? Sim. Agora, você sempre foi também envolvido nessa parte musical, né? Você já cantava em quarteto, já tinha esse envolvimento com a música. Isso continuou durante o curso de teologia? Não? Como é que foi esse processo? Bom, como você mencionou na introdução, eu vim de uma cidade muito musical. Então, eu tinha muitas referências da música na minha cidade. E quando eu fui para a faculdade, isso realmente se intensificou. Eu cheguei ali, eu tive a oportunidade com os jovens, né? Eu era ensino médio e o André Vieira me viu com potencial do coral jovem. E eu participei de um grupo que era o grupo das pessoas que ele selecionou do coral, o Grupo Identidade Jovem. E dali eu comecei... E quando eu estava indo para a faculdade, o diretor-geral da música do colégio, que era o Pablo Sanches, ele me viu e perguntou se eu continuaria lá no colégio, depois do ensino médio. E aí ele me convidou para participar do quarteto oficial do colégio. Era esse o quarteto que viajava o Brasil. Junto com ele eu também participava do grupo Contrastes e do coral universitário da FADBA. Então, com a música do colégio eu pude me aperfeiçoar. Foi ali que eu pude gravar os primeiros projetos, dali que o Jader passou a me conhecer. E a gente viajou bastante, viemos aqui 2 vezes, divulgamos bastante o colégio e essa foi uma experiência muito, muito importante para mim. E agora eu consigo entender, né? Sim. Que isso tudo fez parte de um processo para eu chegar onde eu estou agora. Eu vou fazer só um parênteses aqui e explicar para o pessoal de casa que a Instituição Adventista de Ensino tem alguns colégios internos, como ele mencionou aqui, né, a FADBA, que é a Faculdade Adventista da Bahia. E nesses colégios, essa parte musical é muito desenvolvida. Então, os alunos têm ali aula de canto, tem coral, tem conjunto, para que as pessoas se envolvam na questão do louvor a Deus e tudo mais. Então, o pastor Éder já começou a se envolver com a música logo ali no colégio interno, no ensino médio, logo depois, participando desses conjuntos. Agora, inclusive, pastor Éder, a gente tem um trechinho de você cantando num quarteto. Quero ver se a produção consegue colocar pra gente assistir aqui. Será que dá? Vamos ver. Toda semana era um quarteto diferente, mas o que ele tinha todos os DVDs era Gaiter e Arautos, era certo em casa. Então, acabei sendo influenciado por ele. Eu cantava num grupo, quando eu era menor, um Encantos Vocal lá na minha cidade, mas era só grupo, solos e tal, mas depois que eu fui pro IAN, é que despertou esse interesse por quarteto e até hoje não quero mais desgrudar também. Que legal. Amo quarteto agora. Essa foi então a participação no Caixa de Música, Exato. Né? Com a Glaucia ainda. Era um menino aí, né? Nessa época que eu não fazia teologia ainda, e desde então eu fiquei até o último ano, foram 8 anos na FADBA.
E nesses 8 anos me dediquei bastante à música. Foi realmente um privilégio. Trabalhar e me envolver na música foi realmente muito bom. E além das pessoas cantando, nos colégios a gente tem a possibilidade de desenvolver habilidades em instrumentos musicais também, né? Mas Sim. a gente tem um outro vídeo na tela aí, agora cantando, né? Não só falando. Vamos ouvir. Jesus é a fonte de água viva e quer minha sede saciar. Era qual quarteto, Éder? Quarteto Contrastes. Contrastes. Você ficou quanto tempo nele? Eu fiquei desde 2015 até 2020. Foram uns 5, 6 anos aí. O seu envolvimento com a música foi mais em relação a quarteto, né? No quarteto a gente tem a divisão das vozes ali. Fala um pouco da sua voz e a diferença dela para as demais. Então, essa talvez seja até uma novidade para alguns que estejam assistindo. Durante todos os anos que eu participei no grupo, no coral e no quarteto, eu cantava a voz do baixo, que é a voz mais grave no quarteto. Só que o Jader Santos, quando me conheceu, ele viu que eu tinha extensão para mais Barítono. agudo, que seria o barítono. E aí ele me convidou para fazer o teste na voz do barítono, que não era uma voz que eu conhecia, que eu cantava. E aí eu vim e aí aconteceu, né, que deu certo, as vozes se encaixaram bem, mas nessa época eu cantava ainda a voz do baixo. Olha só, um desafio também, né? Porque essa extensão não é todo mundo que tem. Geralmente a Exato. pessoa mantém a mesma voz sempre, mas Deus te dotou de um talento diferenciado que conseguiu migrar de uma voz para outra. Exato. A gente vai fazer um rápido intervalo aqui, mas você de casa continue ligado com a gente para saber um pouco mais sobre a história do Éder Ferreira, que é o novo integrante do Quartetos Arautos do Rei. Eu volto já. No meu segundo ano, indo para o terceiro ano de teologia, eu tinha feito uma oração a Deus que eu queria ter essa experiência que alguns colegas da minha turma tinham e falavam, né? E aí um pastor Madison, me ligou falando que queria que eu fizesse um evangelismo. E eu falei, eu nunca fiz o evangelismo, eu não tenho experiência nisso. Ele, não, mas nós oramos e decidimos que é você a pessoa para fazer esse evangelismo. E aí eu fui para uma região de um interiorzinho, a gente andava quilômetros todos os dias para alcançar as pessoas, dando estudos bíblicos e conferências todas as noites. E no final daquele período de conferências, nós batizamos mais de 20 pessoas. Bom, eu de fato sempre tive uma resistência muito grande com o curso de teologia, com as pessoas que faziam teologia na minha casa, inclusive meu irmão é pastor, o meu cunhado também fazia teologia na época, e eu resisti. Primeiro por não me imaginar no ministério, a responsabilidade de ser muito grande, lidando com a salvação de pessoas, sendo um porta-voz de Deus aqui na Terra, é realmente uma grande responsabilidade. E por muito tempo eu relutei. E como você mencionou, muitas pessoas sempre viam falar que eu deveria fazer o curso de teologia, que me viam com o perfil de um pastor. E inclusive nessa passagem, quando nós viemos aqui no Caixa de Música, a própria Glauce também falou, pensando que eu fazia teologia. Estamos de volta aqui no Identidade, nesta sexta-feira, conversando com o Éder Ferreira, ele que é o novo integrante do Quarteto Arautos do Rei, o mais tradicional aí da Igreja Adventista. E para começar esse bloco, eu quero oferecer para você um guia de estudo chamado Deus Me Ouve. A gente estava conversando aqui com o Éder, contando um pouco da história dele. Ele que contou que ouviu a voz de Deus, né? Ouviu o chamado de Deus para que ele cursasse teologia, além de fazer a psicologia, e mudou toda a vida dele por conta disso. Se você quiser ter esse estudo, conhecer um pouco mais sobre esse Deus verdadeiro a quem a gente segue, que fala com a gente através da oração e de outros meios também, é só pedir o seu através do WhatsApp 12 982440077. Você vai escrever ali que quer o guia de estudo Deus Me Ouve, que o Identidade está oferecendo para você. Vai fazer um breve cadastro, fique em paz, porque os seus dados serão guardados aqui com sigilo, ok? E esse material vai chegar de graça aí na sua casa. Se você preferir, tem o nosso telefone fixo também, que o DDD é 12, número 21 27 31 21. E agora eu quero continuar o bate-papo aqui com o pastor Éder, falando justamente sobre esse momento que você aceitou o chamado de Deus, cursou teologia, né? Hoje é um pastor da Igreja Adventista e isso mudou sua vida, né? Sim. Como eu havia mencionado, eu tinha uma resistência. Primeiro porque quando eu era mais novo eu pensava que o meu desejo era
ganhar dinheiro, era alcançar posições elevadas no mundo secular. Só que eu entendi que Deus ele realmente queria me usar em uma área diferente, né? E eu tive uma experiência muito interessante. No meu segundo ano, indo para o terceiro ano de teologia, eu tinha feito uma oração a Deus que eu queria ter essa experiência que alguns colegas da minha turma tinham e falavam, né? E aí pastor Madison, me ligou falando que queria que eu fizesse um evangelismo. E eu falei, eu nunca fiz o evangelismo, eu não tenho experiência nisso. Ele, não, mas nós oramos e decidimos que é você a pessoa para fazer esse evangelismo. E aí eu fui para uma região de um interiorzinho, a gente andava quilômetros todos os dias para alcançar as pessoas, dando estudos bíblicos e conferências todas as noites. E no final daquele período de conferências, nós batizamos mais de 20 pessoas. Nós conseguimos construir uma igreja naquela localidade. Olha só. Com uma equipe de adolescentes, todos sem experiência. Minha primeira experiência com o evangelismo. E quando eu vi a manifestação divina dentro daquela localidade, através de seres tão falhos, eu vi que realmente era um privilégio fazer parte desta missão, fazer parte da vida de outras pessoas, transformando. A gente tinha pessoas que eram bêbadas antes de a gente chegar ali e a vida ser transformada, abandonando a bebida, famílias sendo restauradas, enfim, são muitos os efeitos positivos que a gente pode vivenciar e experienciar na vida de outros, e a gente fazer parte disso é realmente um privilégio. Um privilégio, né? A gente acha que às vezes é incapaz, que a gente não tem capacidade para fazer isso na vida de outra pessoa. Na verdade, é o Espírito Santo que nos usa para que a gente leve essa mensagem de esperança para essas pessoas. E que bom saber que você teve essa experiência, Sim. né? Se você me permitir, Claro. Eu me lembrei de um pequeno adendo. Quando o pastor Toninho, que é o diretor-geral daqui da Novo Tempo, ele me ligou falando a respeito do teste, e depois que eu já havia feito o teste passado, ele me disse que nessa função, nessa vaga para o Arautos do Rei, ele queria que fosse um pastor. E aí me passou um filme na mente, lembrando que lá atrás eu resistia em primeiro ir para o internato, depois eu resistia em fazer teologia, e Deus, ele em vários momentos estava mostrando o que ele queria para mim, e aí agora as coisas ficaram ainda mais claras, mais nítidas, né? Deus, ele queria um pastor para essa função neste momento e ele já havia preparado isso lá atrás. Então, tudo isso foi muito importante e marcante para mim. Certamente também o que você fez em psicologia, o curso todo que você cursou, é útil para a sua vida, né? Para o seu ministério também. Sim, sim. Antes de estar aqui na Voz da Profecia, eu estive trabalhando como pastor auxiliar na Igreja Central de Vitória, lá no Espírito Santo. E ali eu realmente percebi a necessidade de a gente utilizar dessas ferramentas que a gente recebe ali na faculdade. A gente lida com pessoas, a gente ajuda pessoas em diferentes ordens e ter a psicologia realmente é um braço muito forte que nos ajuda a auxiliar e ajudar outras pessoas também nessa caminhada. O pastor, né, tem esse nome justamente porque ele pastoreia as suas ovelhas, ele cuida. E mesmo você como integrante do quarteto hoje, né, mais voltado para a área da música, eu acredito que nas apresentações que você fazem aí Brasil afora, que vocês fazem Brasil afora, vocês lidam com pessoas, como você mesmo está falando. Gente que depois de uma apresentação chega, quer conversar, quer contar os problemas da vida, quer dizer como a letra da música ajudou a pessoa a enfrentar uma dificuldade. Isso faz a diferença, né? Com certeza. Nós tivemos uma experiência recente no estado do Tocantins e ali a gente encontrava pessoas com diferentes demandas realmente. E todos os dias a gente podia ter o privilégio ali de orar com algumas pessoas, conversar. Algumas apenas querem ser ouvidas, né? E a gente poder oferecer isso para essas pessoas é valioso. Nós tivemos um episódio lá em Tocantins que nós fomos em uma emissora local e em uma apresentação rápida nós cantamos um trecho de uma música e uma pessoa que estava numa situação bem complicada com a família, com questões até judiciais. Depois de ouvir a gente cantando na TV, ela tomou a decisão de que naquela semana ela iria se batizar. Olha só. Nós pudemos presenciar essa imagem tão bonita de uma mulher arrependida da sua vida passada e agora desejando ser uma nova criatura em Cristo. E a gente pôde participar disso, foi realmente experiência, assim, né? Uhum. E Éder, você chegou aqui ao quarteto, né, num momento muito emblemático, na celebração de 60 anos desse quarteto. Como é que foi para você a emoção de estar naquele evento, sendo apresentado como um novo integrante? Alguns dos integrantes até brincavam comigo de como eu tinha sido privilegiado disso, né? Os meninos da formação anterior, nem eles ainda tinham tido essa oportunidade de ver tantas pessoas juntas
e você vê gerações diferentes todas reunidas, todas com o mesmo propósito desde a primeira formação. A gente ouvir as histórias dos sacrifícios que eles tiveram ao longo dessa trajetória para chegarmos onde nós estamos hoje. Todos com o mesmo propósito, o mesmo objetivo, e a gente pôde ouvir, aprender com eles, foi realmente único, né? E ali a gente teve experiências muito emocionantes, tanto pelas histórias, quanto também em ouvir aquelas pessoas que foram referências para nós desde a nossa infância, né? Era isso que eu ia perguntar, né? Você como quarteteiro, né? Participante de vários quartetos, tinha o Quarteto Arautos como referência na infância? Ouvia quando era criança? Tinha isso para você? Com certeza. Nós tínhamos várias formações assim que nós nos apegávamos quando crianças. Meu irmão era uma grande referência em casa de colocar os CDs do Quarteto Arautos do Rei e ver as formações que antes a gente apenas ouvia presencialmente, ensaiando juntos e no dia cantando juntos foi uma bênção do Papai do Céu para nós, que a gente realmente não merecia, mas foi muito bom. Imagino. Foi muito bom. E como tem sido a sua nova rotina agora? Tem viajado bastante, levado aí a mensagem através da música para muitos lugares? Como é que tem sido a sua rotina? Bom, nós, como eu mencionei, nós tivemos a primeira viagem para Tocantins. A agenda do ano já está fechada. Nós temos muitos lugares, nós vamos ir em todas as extremidades do país. E, além disso, nós também temos as gravações aqui na emissora. Nós temos ensaios todos os dias. Algumas pessoas nem acreditam quando descobrem, mas todos os dias nós ensaiamos para chegar na sua cidade aí levando o melhor que a gente pode oferecer, que é a mensagem de Deus cantada. E além disso, eu também tenho uma atribuição aqui na Escola Bíblica Digital. Então, nos turnos que a gente não está ensaiando, a gente atende algumas pessoas através do WhatsApp, escreve alguns estudos bíblicos. Essas são algumas das atribuições que a gente faz, além das viagens e ensaios. Pois é, olha aí, além de cantar no quarteto, essa atribuição da Escola Bíblica faz parte, inclusive, desse material que a gente ofereceu para você aqui agora há pouco. Para que esse material chegue até você, a gente tem uma equipe toda trabalhando e o Éder é uma pessoa dessas aí. Agora, os ensaios também são, não exaustivos, mas assim, bem produtivos, né? Eu soube que em 3 ensaios vocês ensaiaram 24 músicas. Pois é, eu cheguei já no finalzinho do ano, então todos acabaram saindo de férias. E quando a gente retornou, nós já tínhamos essa viagem que já estava agendada com um ano de antecedência antes de saber que eu estaria chegando. Então, nós chegamos faltando 3 dias para a viagem. E nós tínhamos, a princípio, a ideia de que nessa caravana, nós todas as noites estaríamos em lugares diferentes. Só que o local onde nós fomos, eles decidiram que todos os dias seriam no mesmo lugar, com o mesmo público. Então, 8, 10 músicas não seria suficiente. Então, a gente precisou compensar isso em 3 dias de ensaio. Um desses dias foi o dia inteiro, de 7 às 17h30. Nossa! Ensaiando e aprendendo músicas. E como eu não cantava a voz do barítono, algumas músicas eu tinha que aprender letra e todas eu tinha que aprender a voz que não era conhecida para mim. Então, foi um grande desafio em 3 dias, mas Deus nos ajudou nessa. E durante os dias da viagem, a gente ia aprendendo, revisando alguma coisinha aqui e saiu. Foi uma bênção. E você tem algum cuidado específico com a sua voz, já que ela é instrumento do seu trabalho, do seu ministério? Então, eu tenho inclusive agradecido a Deus, porque alguns desafios que a gente sempre tem com relação à alimentação, ao estilo de vida, a gente fica postergando e assim que a gente chegou aqui eu precisei mudar. Então, a minha alimentação agora já é outra, a gente vai tirando algumas coisas que não fazem bem para a saúde. Exercício físico tem que ser todos os dias, o dormir cada vez mais cedo, são alguns dos cuidados que a gente tem para que a nossa voz esteja bem legal. Ou seja, fazer uso dos 8 remédios naturais que Deus deixou para a gente, né? Sempre estiveram aí à nossa disposição e a gente fica enrolando, então já deixa a dica para você também. Você pode ter uma voz ainda melhor, um estilo de vida ainda melhor, uma mente lúcida. É só seguir os conselhos que o Papai do Céu já nos deixou também. É verdade. Éder, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi um prazer conhecê-lo um pouco melhor. A gente ouve as músicas e às vezes não conhece tantas histórias, né? Então, obrigado por aceitar o nosso convite aqui do Identidade. Eu que agradeço. E se você aí de casa ficou curioso, busca aí no YouTube Quarteto Arautos do Rei, e você vai ver diversas músicas com diferentes formações, inclusive essa nova que o Éder faz parte, tá bom?
Você pode nos acompanhar também pelo YouTube da Novo Tempo, pelo ntplay.com. Um bom descanso para você e uma dica, vá dormir, coloca aí a musiquinha do Arautos do Rei para você ouvir. Que música maravilhosa, que letra tocante, para que você tenha um dia de sábado especial pertinho do nosso Criador, tá bom? Uma boa noite para você, um ótimo final de semana e até segunda. Tchau, tchau.